Gente, a eletricidade, indispensável para a vida moderna, também é uma fonte de perigos que podem resultar em acidentes graves ou fatais. Aqui no Piauí, que ocupa o 7º lugar no ranking nacional de mortes por choques elétricos, a combinação de chuvas, decorações natalinas e negligência com a rede elétrica aumentam os riscos de morte. Autoridades e especialistas reforçam a necessidade de atenção redobrada para evitar tragédias. Esse é o assunto da nossa reportagem da semana. A eletricidade é a matriz essencial para a sociedade moderna e está presente em todos os aspectos da humanidade. Mas, apesar de ser indispensável, ela traz consigo riscos que devem ser observados para não causar acidentes que, na maioria das vezes, são graves ou até mesmo fatais. No último domingo, na zona leste de Teresina, um jovem de 18 anos, identificado como Guilherme da Silva, faleceu após sofrer uma descarga elétrica ao ser atingido por um fio de alta tensão que se desprendeu durante os fortes ventos causados pela chuva. Antoniel, amigo da vítima, relata que o estudante estava a poucos metros de casa quando ocorreu o acidente. Foi um acidente que a fatalidade é muito grande e o que a gente sabe é que ele estava indo para casa dele quando o fio de energia caiu em cima dele, um fio energizado, e ele veio falecimento. Ele chegou a óbito no mesmo momento. A gente foi informado que ele era um rapaz jovem, um rapaz estudante, terminou agora o ensino médio. Né? Ele estudava no colégio da PM, acabou de completar o 3º ano do ensino médio e ele estava se preparando para sair em missão religiosa. Ele era um rapaz de família, ele estava todo animado para poder fazer a missão religiosa dele. Estava com previsão de sair no próximo ano e... Antoniel, ele estava indo para casa no momento do acidente, né? Ele mora aqui na mesma rua? Exatamente, mora a cerca de 150 metros daqui. De acordo com os últimos dados divulgados pela Associação de Conscientização para Perigos da Eletricidade, o Piauí está em 7º lugar como o estado com maior número de mortes ocasionadas por choques elétricos. Ainda de acordo com o mesmo levantamento, o primeiro semestre de 2022 teve 458 casos, com 330 mortes. O número é maior do que os 6 primeiros meses do ano anterior, quando foram apontados 448 ocorrências, seguidas de 355 óbitos. O Corpo de Bombeiros avalia esses casos como algo preocupante e abre um alerta para essas ocorrências. Aqui no estado do Piauí a gente sempre tem ocorrências relativas a choques elétricos e geralmente são de 2 tipos. Ou residenciais, onde a pessoa pega algum choque na sua casa, o que ocasiona esses choques em casa. Geralmente são a falta de manutenção na rede elétrica, é a questão da utilização de equipamentos elétricos ruins ou desgastados, como fios desencapados, e também a parte de superaquecimento de equipamentos elétricos, seja no caso de carregadores de celulares, de ventiladores, muitas vezes em superfícies combustíveis, que essa ocorrência que começa elétrica acaba no incêndio. Ou então na rua, né? Na rua geralmente é a quebra de fios, e no caso de uma quebra de fios, o que tem que ser feito? Ligar para a Equatorial ir no local fazer o desligamento do fio e da eletricidade e ligar para o Corpo de Bombeiros ou para a Polícia Militar para isolar o local e evitar novas ocorrências. Ainda segundo o tenente, neste período do ano é importante ficar atento a objetos natalinos que necessitam de eletricidade, principalmente se forem importados ou antigos. Sempre deixar objetos energizados, objetos eletrônicos fora da tomada quando não estiverem em uso, fazer a manutenção dos seus fios elétricos desencapados, sempre ter equipamentos novos, como por exemplo esses piscas, nós estamos na época de Natal. Tem gente que pega o pisca da árvore de uma voltagem, às vezes é voltagem 110, coloca da gente aqui que é 220, às vezes são equipamentos que não têm a procedência tão boa, equipamentos importados, ou equipamentos já que sejam velhos, que perderam a sua validade, né? Então é sempre bom estar trabalhando com equipamentos novos, com a manutenção e sempre prestando atenção também na segurança da sua rua, da sua casa. Se você vê algum fio mais baixo
ou algum fio rompido, sempre avisar a Equatorial para fazer a manutenção. Com os registros de chuvas, algumas regiões do estado aumentam os riscos de descargas elétricas. Este engenheiro comenta sobre os cuidados necessários com os fios de alta tensão. No período chuvoso, a tendência é que aumentem os casos de vítimas de choque elétrico. Nós estamos falando aí de pessoas que estão expostas a situações de risco. E aí são diversas situações, como choque elétrico, raios, descargas atmosféricas e também as próprias condições das instalações elétricas. Nós estamos num período festivo. E o que é esse período festivo? Período natalino, período de festas de virada de ano. As pessoas tendem a fazer falhas na sua instalação elétrica quando colocam extensões que vão para o quintal, vão para a frente da residência. São instalações que não foram projetadas para a proteção das pessoas. Então acontece aí as descargas elétricas, choques elétricos nas residências. Além disso, os acidentes de trânsito que envolvem postes de redes elétricas e o impacto mecânico de árvores ou outros objetos no circuito elétrico também contribuem significativamente para o número de fatalidades, especialmente durante o período chuvoso. O ideal é que toda atividade que for envolver fios elétricos seja acionado um eletricista, um engenheiro eletricista, um eletrotécnico, alguém que conheça e domine essa situação de instalações elétricas. Isso vai causar aí uma segurança para você, para sua família, e isso a gente está falando sobre riscos domésticos, né? Tem também os riscos industriais, que são as empresas. Todas as empresas devem estar com seu SPDA em dia, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Isso reduz muito as chances de um choque elétrico nas instalações e proteção dos equipamentos. Essa reportagem é para te alertar, te orientar sobre os perigos do manuseio inadequado da eletricidade. Tivemos esse caso ao longo do fim de semana desse rapaz, desse adolescente, que perdeu a vida nessas circunstâncias. Essa reportagem é justamente para alertar sobre esse tipo de caso. São muitos os registros, já trouxemos bastante aqui dentro da nossa programação e a nossa ideia, a nossa intenção é evitar. Cuidado, acione alguém que realmente é habilitado para trabalhar com isso e resolver o problema aí na sua residência.